Eu convido vocês nessa noite a abrirem a palavra de Deus na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Efésios 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém, por favor. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, louvamos e agradecemos Teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, meu Pai, é com reverência que nos aproximamos da Tua santa palavra, Deus. Essa palavra que nos traz conforto, essa palavra que ilumina nossos caminhos, essa palavra que nos corrige, que nos mostra o caminho a ser seguido, Deus. Pai amado, eu confesso diante de Ti, dos meus irmãos, a incapacidade que eu tenho para expor a Sua palavra, Senhor. A limitação e as falhas que há em mim, Senhor. Mas eu Te peço, meu Deus, usa-me hoje como instrumento Teu para abençoar a vida dos irmãos. E que essa palavra que será pregada de modo genérico, Pai, alcance de maneira muito pessoal a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, eu creio que é inegável que vivemos hoje um período de grande divisionismo na igreja. E se você abrir as redes sociais, se você for lá no YouTube, você vai ver que esses aplicativos e essas redes se tornaram campos de batalha. Você vê crentes, pessoas que se autodenominam seguidoras de Cristo, se engalfinhando por conta de algumas divergências teológicas, por conta de diferenças doutrinárias. E eu creio que nesse contexto falar sobre a unidade do corpo de Cristo se torna muito urgente, é fundamental. E esse texto que nós lemos agora, essa passagem de Efésio, onde Paulo especificamente fala sobre a unidade, a graça da unidade e o fundamento da unidade do corpo de Cristo, parece ser um texto oportuno para essa noite. Meus irmãos, essa carta é dividida em 6 capítulos, sendo os 3 primeiros a parte teológica da carta, e os 3 últimos capítulos, uma parte mais prática. O apóstolo dá uma ênfase maior na parte prática, ou seja, no começo do livro ele está ali expondo as bases da fé, ele está ali lançando os alicerces da doutrina. E nos 3 capítulos seguintes, ele aplica essa doutrina. Agora que você já sabe qual que é o plano redentor, agora que você já sabe que você foi alvo da graça de Deus, agora que você já conhece essa teologia, é hora de você começar a aplicar isso em sua vida. E isso é muito comum nas cartas paulinas. Ele geralmente costuma mesclar muito bem a parte teológica com a prática. Porque, evidentemente, uma não subsiste sem a outra. Não adianta ter uma boa teologia e a sua vida não refletir o seu conhecimento. Então, sua teologia não passa de ortodoxia vã. Da mesma forma, não é de grande valia você procurar ter uma vida santa sem conhecer de fato a doutrina, porque você vai estar ali à mercê de qualquer heresia que se levante, e muitas têm se levantado no meio da igreja nos últimos tempos. Então, teologia e prática devem se retroalimentar, elas devem existir juntas em cada um de nós, amém? Então, a título de esboço, no primeiro capítulo o apóstolo apresenta o plano da salvação, o plano redentor de Deus, e ora para que os crentes compreendam essa verdade. No capítulo 2, sendo bastante sintético, ele expõe a graça de Deus na conversão do ser humano. Ele deixa claro que nós somos salvos pela fé, somos salvos pela misericórdia de Deus, e não por haver mérito algum em nós. No capítulo 3, ele explica o seu ministério apostólico, que é a missão que ele recebeu da parte de Deus, de juntar judeus e gentios debaixo de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, de pregar também aqueles
que outrora não faziam parte do corpo de Deus. Os gentios, isso inclui todos nós que aqui estamos hoje. E ele ora para que Deus fortaleça os seus leitores também nessa verdade. E aí, enfim, chegamos ao capítulo 4, quando, de fato, ele vai começar a falar das aplicações de tudo isso que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos. Então, vamos ver o que ele diz, meus irmãos. Versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro no Senhor. Meus irmãos, essa expressão que Paulo usa logo no começo desse capítulo, não se trata aqui de uma figura de linguagem, isso aqui não é uma metáfora, ele não está dizendo que ele está preso às vontades de Deus, que é o seu Senhor, apesar disso também, mas nesse caso aqui o sentido é literal. Ele estava de fato preso em Roma quando escreveu essa carta. E é sempre bom lembrar, preso por pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, preso por falar do amor de Deus, preso por tentar expor a verdade e levar pessoas à salvação por meio dessa pregação do evangelho. É por isso que eu disse há pouco tempo que nós não devemos vulgarizar essa oportunidade que temos aqui hoje, de nos reunir e falar livremente sobre Cristo, de poder ir à praça e evangelizar, porque muitos irmãos nossos, em outros tempos e ainda hoje, não têm esse privilégio, não gozam dessa prerrogativa de poder falar do amor de Deus. A liberdade religiosa é, sem dúvida, uma bênção, e acho que isso às vezes nos escapa, porque estamos acostumados com ela. E aí ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. E eu quero destacar esse verbo, rogo-lhes, né? Não é um pedido qualquer, ele não está fazendo uma solicitação comum, simples. Isso aqui é um clamor veemente que o apóstolo está fazendo. Você não roga alguém para te passar o açúcar na mesa do café da manhã. Você não roga alguém para te dar licença no mercado quando você precisa passar. Rogar significa suplicar, significa pedir insistentemente, implorar alguma coisa. É dessa forma que o apóstolo Paulo está aqui se dirigindo aos crentes da igreja de Éfeso, meus irmãos. E o que é tão grave que faz o apóstolo Paulo rogar? Pelo que ele está rogando aqui? Ainda no versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. De novo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Notem, ele não diz apenas que vivam de maneira digna, é mais do que isso, ele complementa, digna da vocação que receberam. E nesse caso, a distinção não é superficial, a distinção aqui é muito importante. Na semana passada, no sábado passado, a gente teve aqui na igreja um encontro de pais e mães, promovido pelo pastor e pela Cleide, e aí a gente estava aqui discutindo, né, as agruras e as dificuldades de você educar uma criança nesses dias de hoje, né, nesse mundo que tanto milita contra a nossa fé, e isso sempre ocorreu, mas parece que hoje as ideologias contrárias ao cristianismo ganharam ainda mais força, então ainda é mais difícil no contexto atual do que fora no passado. E aí a Cleide, ela falou algo que me chamou muita atenção, ela foi profundamente inspirada naquele momento, e as palavras dela permaneceram na minha mente. Ela disse o seguinte, ela disse que nós, como pais cristãos, não devemos nos contentar em apenas deixar para os nossos filhos uma boa educação, uma boa formação. A gente não tem que se contentar em passar bons valores, em torná-los pessoas responsáveis e trabalhadoras. Isso é pouco. Isso é pouco para nós. O nosso principal objetivo como pais cristãos que somos é deixar um legado de fé para os nossos filhos. É que eles alcancem a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos nos contentar com menos que isso. E eu transponho esse pensamento da Cleide para esse verso aqui. Porque nós não devemos nos contentar em viver apenas uma vida digna. Uma coisa é você viver uma vida digna da perspectiva humana. Uma outra coisa bastante diferente é você viver uma vida digna da vocação que recebeu, da vocação que nós recebemos. E aqui dou um exemplo, meramente a título ilustrativo. Pensa num ateu que acorda todo dia de manhã, ele coloca sua roupa, se despede do seu filho e da sua esposa com um beijo, vai para o seu trabalho,
trabalha o dia inteiro de maneira diligente, dedicada, é responsável, trata as pessoas bem, é cordial, volta para casa à noite, pega a bola de futebol, vai brincar com o filho dele, depois janta junto com a família, vai ler alguma coisa e dorme para o dia seguinte recomeçar toda essa jornada de novo. Esse rapaz, ele vive uma vida digna da perspectiva humana? Me parece evidente que sim. Me parece evidente que sim. Mas isso é pouco. Isso não basta para quem recebeu a vocação que nós recebemos. E aí, para isso ficar um pouco mais claro, para entender essa diferença entre uma vida digna e uma vida digna dessa vocação, a gente precisa compreender do que se trata essa vocação que nós recebemos, afinal de contas. Vocação, meus irmãos, é um termo que deriva do latim vocare, que significa chamar. Ou seja, nós temos um chamado. Alguém nos chamou para algo. Alguém nos chamou para alguma coisa. Nós sabemos quem foi. Deus nos chamou, meus irmãos. Deus nos chamou para sairmos do domínio das trevas, onde nós estávamos, e irmos para o domínio da luz. Deus nos chamou, meus irmãos, para vivermos debaixo da sua graça, quando nós estávamos perdidos, mergulhados no pecado, caminhando a passos largos para a condenação justa e merecida. Porque é isso que nós merecemos. Pelos nossos pecados merecemos, como recompensa, o castigo eterno. E aí, por alguma razão, esse Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que é plenamente santo, nos amou e nos chamou. Nos chamou para a salvação, meus irmãos. Nos chamou para ser seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida, para influenciarmos quem está no mundo. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, para glorificá-lo em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento nosso, para que a nossa vida possa refletir a glória de Deus, para darmos testemunho da graça dele. Ele nos chamou, meus irmãos, para fazer parte de um povo exclusivo, do corpo de Cristo, da igreja. Esse foi o chamado que nós recebemos. Nós recebemos a maior dádiva, a maior bênção que qualquer um poderia receber. Não há bênção maior do que essa. Talvez a sua saúde ande cambaleante, talvez o desemprego bata a porta, talvez você tenha relações sociais mal resolvidas, amigos te deixaram, pessoas com quem você lidava, pessoas em quem você confiava podem ter virado a cara para você. Mas não esqueça nunca disso, você recebeu a maior bênção que alguém pode receber. A maior bênção, você foi salvo. Não porque você mereceu, não porque você fez algo que chamasse a atenção de Deus de modo positivo, porque você não fez. Quando Deus, lá do alto, olha para cá, ele vê um mar de pecadores, um mar de gente miserável. E mesmo assim ele te chamou. Essa é a vocação que nós recebemos. Essa é a vocação. Mas com essa dádiva, com esse presente que nós ganhamos, meus irmãos, veio também uma responsabilidade que é muito grande. E essa responsabilidade é precisamente viver à altura desse chamado. E é nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre como viver, afinal de contas, de maneira digna dessa vocação. Sobre como nós devemos nos portar uma vez que estamos inseridos no corpo de Cristo. Uma vez que estamos no meio da igreja de Cristo. Então, no versículo 2, e a gente vai se deter um pouco mais aqui, ele diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quem faz parte do corpo de Cristo, meus irmãos, o apóstolo diz, deve ser completamente humilde. E aí chama atenção para esse advérbio, completamente humilde. Completamente humilde. Não deve haver em você qualquer resquício de orgulho, qualquer resquício de vaidade, completamente humilde. Charles Adams Spurgeon, grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, certa vez disse que a humildade é ter uma estimativa correta de si. E eu creio que dessa vez, como em muitas outras, Spurgeon tinha razão. Porque a verdadeira humildade, aquela que não é simulada, aquela que não é forjada, aquela que não é pensada para você ser bem aceito, a verdadeira humildade, ela decorre necessariamente da consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Só quando você entende essa perspectiva,
Só quando você se compreende como você de fato é, um pecador miserável, totalmente dependente de Deus para tudo, até mesmo um ar que você respira é um presente que Ele te dá, é graça dele. Só quando você entende isso, o quão pequeno e frágil e fraco e corrupto você é, e o quão poderoso, sábio, soberano, santo Deus é, só assim brota no seu coração a verdadeira humildade. Não como um exercício, como um esforço que você faz diário. Vou tentar ser humilde, não é isso. Mas quando você entende essa realidade que a gente falou agora, você simplesmente não tem como não expressar essa humildade em você, porque é a forma como você passou a ver o mundo. Isso mexeu com a sua cosmovisão, mexeu com a forma de você enxergar tudo que existe. Então aqui a humildade vai ser algo que vai brotar de maneira muito orgânica em você, a partir dessa compreensão de como somos pequenos. Em 1990, uma sonda espacial americana, depois de mais de 10 anos de missão, estava retornando à Terra e aí tirou uma fotografia da Terra a 6 bilhões de quilômetros. 6 bilhões de quilômetros foi feita essa fotografia. Essa fotografia ficou conhecida como pálido ponto azul. Porque a foto é toda ela, o universo, a imensidão do universo escuro, insondável, e ali pequenininho, tamanho de um pixelzinho, um pontinho azul, que é a Terra. E aí o astrônomo e escritor Carl Sagan, alguns anos depois, numa palestra que fez uma reflexão maravilhosa acerca dessa fotografia. Eu não transcrevi, mas estimulo os irmãos a pesquisarem depois, botando no Google pálido ponto azul, na qual basicamente ele fala sobre como nós somos realmente pequenos se comparados ao universo. Ele diz que, tá vendo aquele ponto azul ali? Aquela poeirinha cósmica ali? Aquilo ali é o nosso mundo. É o mundo que nós conhecemos. É lá que mora todo mundo que a gente conheceu. É lá que tiranos fazem atrocidades para conquistar algum poder. Todo rei e todo escravo que já viveu lá, naquele pequenino ponto azul. Isso mostra como os nossos anseios, como a nossa pretensa autossuficiência, como o nosso orgulho não faz o menor sentido. Nós somos infinitamente pequenos. E esse universo que é tão gigante e que, segundo a ciência, continua se expandindo indefinidamente, cabe na palma da mão de Deus, meus irmãos. Deus sustenta esse universo com o poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus. E esse somos nós. E como somos frágeis também, né? Ontem eu estava na barbearia, fui cortar o cabelo e escutava um rapaz ao lado conversando com o barbeiro, contando sobre o pai dele. 50 anos de idade, segundo ele, atlético, forte. Sentiu dor de cabeça alguns dias consecutivos, foi ao médico, recebeu o diagnóstico de tumor cerebral e em poucos dias morreu. E só pouco tempo, na pandemia já. E tantos outros casos, né? De pessoas que se acham de alguma forma fortes, talvez buscando algum respaldo no status, no poder, no dinheiro, na fama. E no fundo, são frágeis, como qualquer um de nós. Todos somos muito pequenos, daí decorre a nossa humildade. E o resultado dessa compreensão, quando você entende isso, e quando brota a humildade sincera em você, meu irmão, o resultado fatal disso será que você vai, enfim, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. A sua vontade vai ser preterida em benefício da vontade de Deus. Porque você entende que é muito melhor agradar a Deus do que agradar aos seus anseios e aos seus instintos. Porque você entende que a vontade de Deus é perfeita, não a sua. Amém? E o oposto da humildade, meus irmãos, é o orgulho. Infelizmente, o orgulho se faz muito presente no seio da igreja. Muito presente. O coração humano é bastante propenso a esse pecado. É muito fácil você se envaidecer com alguma coisa. Às vezes basta um elogio para você tropeçar e esquecer o que eu acabei de falar, do quão pequeno você é, o quão dependente de Deus você é. Para você esquecer que não há nada de bom em você. Que se alguma coisa você faz de bom é fruto da graça de Deus e não da sua natureza.
Você esquece isso muito fácil. Eu esqueço isso muito fácil. Quando a gente recebe elogio, é terrível, porque a gente provavelmente cai nesse tipo de erro. E, meus irmãos, a vaidade, o orgulho, são sentimentos tão malignos, são sentimentos tão perversos, que eles são capazes de transformar bênçãos em pecado. Vou dar um exemplo. Você conquistou algo muito importante, que você queria muito, você passou num concurso público, você conseguiu um ótimo emprego, você juntou dinheiro e conseguiu comprar um carro novo, maravilha. Tudo isso é muito legítimo e são bênçãos de Deus, são coisas maravilhosas. Encorajo os irmãos a procurarem, a buscar essas coisas. Mas é muito comum nesse tipo de situação você apagar Deus da equação, você valorizar o seu esforço, você valorizar o seu estudo, você valorizar o seu empenho, a sua disciplina com o dinheiro. E aí, nesse momento, você acabou de transformar, por conta do orgulho, uma bênção em um pecado. E por ironia, meus irmãos, até mesmo questões espirituais têm sido usadas a serviço da vaidade humana. Então é comum, dentro das igrejas, você observar pessoas que se julgam superiores, que se julgam mais santas, que se julgam mais próximas de Deus, talvez por desempenharem alguma tarefa específica, talvez por terem dons espirituais que outros não têm, e aí um faz profecia e se envaidece por conta disso, o outro fala em línguas estranhas e aí, por conta disso, acha que tem uma conexão maior com Deus. Talvez outro porque estudou mais, porque tem um domínio maior da teologia, o que é um paradoxo gigante, porque se a pessoa estudou a teologia, ela deveria ser mais humilde e não mais soberba, né? Se a pessoa estudou mais e se tornou menos humilde, ela perdeu o tempo dela, aproveitou muito mal o tempo. Era melhor ter ficado em casa dormindo a ter estudado, não entendeu o conteúdo. Porque a boa teologia é precisamente o antídoto para a vaidade. A gente acabou de falar sobre isso. A boa teologia é a teologia que te mostra quem você é e quem Deus é, e contrapõe vocês dois, e te confronta com verdades que são duras de ouvir. O Evangelho faz isso com a gente o tempo inteiro. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo também. A nossa autossuficiência é uma farsa, nós não somos autossuficientes. E a humildade é a virtude, meus irmãos, que ajuda não somente na sua relação com Deus, como também na sua relação com o próximo. Porque veja, quando você é humilde, você não tem vergonha de se desculpar pelos seus erros. Quando você é humilde, você abre o coração sem vergonha para falar com o seu irmão sobre um problema que você está enfrentando, e assim você cria vínculos, você cria laços de confiança, você cria relacionamento com o seu irmão. Quando você é humilde, você não tem vergonha de, no momento de tristeza, pedir oração para o seu irmão. E nós sabemos o quanto a oração é importante, o quanto é bom saber que tem alguém orando junto com você, orando por você. Quando você é humilde, meu irmão, você não se sente superior aos outros. Não importa se você tem mais estudo, se você tem mais dinheiro, se você tem um emprego melhor. Você entende que tudo isso é irrelevante. Nada disso entra nessa equação. Você é igual aos outros. Você é irmão em Cristo. Você deve tratar todos com amor, com carinho. No maior sermão já pregado, meus irmãos, o Sermão do Monte, Cristo diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Existe uma promessa da parte de Cristo para os humildes. Eles receberão a terra como herança. E Cristo, queridos, é o exemplo máximo da humildade. Ele estava ali, de fato, falando por conhecimento próprio. Não há, na história da humanidade, um exemplo mais incrível de humildade do que Cristo. Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, Cristo, que é o Criador do Universo, lavou os pés de discípulos, de homens falhos, pecadores, corruptos, depravados. Cristo, o ser mais sábio que existe, o Todo-Poderoso, santo, perfeito, pleno, aquele que era adorado nas regiões celestiais desde a eternidade, desde antes disso, simplesmente se esvaziou a si mesmo e veio a ser servo aqui na terra.
Esse Deus todo-poderoso, que era adorado por querubins e serafins, lá no céu, obedecendo a ordem do Deus Pai, desceu à terra, nasceu como homem, abrindo mão da sua glória eterna, se humilhando nessa terra, sujando os seus pés nas terras da Galileia. Imagina isso. O Rei de todo o universo escolheu morrer na cruz por nós. Ele escolheu os cravos para nos salvar. O escárnio, a dor, a humilhação, os maus tratos. Tudo isso para cumprir o plano de Deus, no exemplo máximo de humildade. E se você é discípulo de Cristo, se você se auto-intitula um cristão, você tem a obrigação, você tem o dever moral de seguir o exemplo do seu mestre, de seguir o exemplo de Cristo e ser uma pessoa humilde. Porque a vaidade, meus irmãos, não pode viver à sombra da cruz. Amém? Voltando ao texto, versículo 2 ainda. Sejam completamente humildes e dóceis. E dóceis. A tradução da Almeida, Revista Atualizada, vai usar aqui a palavra mansidão. Então vejam, o que Paulo está dizendo aqui para os cristãos daquela época era: sejam mansos e humildes. E eu tenho certeza que isso soa familiar para todos vocês. Sejam mansos e humildes. Em Mateus 11, 29, o nosso Senhor Jesus declara: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então percebam, Paulo não está aqui inventando a roda, ele não está aqui elucubrando sobre um novo tipo de doutrina, falando sobre algo inédito. Não, absolutamente. Paulo está aqui reproduzindo literalmente as palavras de Jesus. Ele está aqui simplesmente repetindo aquilo que Cristo já havia ensinado. Ser dócil, meu irmão, ser manso, significa ser carinhoso, significa ser generoso no trato com as pessoas que estão ao seu redor no corpo de Cristo, com seus irmãos em Cristo. Significa ter cuidado com as palavras, porque as palavras, quando são bem empregadas, abençoam, mas quando são mal empregadas, causam feridas terríveis, profundas. E quando você fala, você não tem mais como agarrar as palavras e voltar, né? Elas já foram, né? Assim que sai da sua boca, já causa algum efeito no seu interlocutor. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, temos que ter muito cuidado na forma de falar, no conteúdo da nossa fala. Temos que pensar antes de falar. Respira, pensa, escolhe as palavras. Tem um exercício que é muito simples, mas é muito útil, que é aquele velho exercício de você se colocar no lugar do outro, né? Será que você gostaria que falassem com você da forma como você está falando com os outros? E aí você consegue ir ajustando essas coisas. E como eu disse, a preocupação não é só com o conteúdo da fala, mas também com a forma com que você profere o seu discurso. Maneira um pouco o tom. Não precisa falar alto. Não precisa gritar. Mais que isso, preste atenção nas suas expressões faciais, no seu gestual, porque não existe só linguagem oral. Seu corpo também está comunicando. Você tem toda uma linguagem corporal também que está transmitindo uma mensagem. Tudo isso comunica junto. Você tem que ter cuidado com essas coisas, porque há pessoas que acabam, mesmo sem ter nenhum problema, são pessoas que estão de bem com a vida, não tem nenhum problema com o irmão, não está chateado, mas são ríspidas na forma de falar. Tem aquele jeito um pouco mais matuto e fala de um jeito mais... E isso pode causar um ruído na comunicação. O seu interlocutor pode achar que você está chateado, pode te responder também atravessado. Olha o problema que você cria, por conta da forma como você fala. Ah, João, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, sempre fui assim, e é o meu jeito e vai continuar sendo. Espero que você se recorde que você assumiu um compromisso público de seguir a Cristo. Você assumiu um compromisso diante dos seus irmãos de morrer para o mundo e de viver para Deus. Então não existe mais o seu jeito. Existe só um jeito, que é o jeito de Deus, o jeito de Cristo, é o jeito correto. Então, se você ainda identifica em você esse tipo de falha, corrija-se. É uma obrigação sua
De novo, você assumiu um compromisso com Deus. Aproveito então, meus irmãos, para dar um conselho, e enquanto aconselho vocês, estou aqui aconselhando a mim mesmo também. A gente não deve responder de cabeça quente às pessoas, né? Isso acontece, às vezes, se a gente se descuidar, a gente acaba dando uma resposta mais impetuosa, mais ríspida no momento em que a gente se sentiu agredido. E isso é muito ruim, porque a chance de você cometer um erro é de quase 100%. Então, o conselho é calma, respira, peça a orientação de Deus, ore, tenha uma boa noite de sono, e aí sim, no dia seguinte, vá resolver essa pendência com cuidado, com amor, com carinho. Então vejam, Paulo já nos disse para sermos humildes e dóceis. E aí prossegue, ainda no verso 2, e sejam pacientes. E sejam pacientes. A paciência é uma virtude fundamental para qualquer relacionamento humano, meus irmãos. É impossível você conseguir se relacionar bem com as outras pessoas se você não for paciente. E no corpo de Cristo isso é fundamental. Como cristão, você tem a obrigação de ser paciente. Paciente para ouvir, porque se algum irmão de Cristo te procura para falar sobre algo, seja para contar uma bênção ou para te contar algum sofrimento que ela está passando, é porque essa pessoa valoriza você. É porque essa pessoa, de alguma forma, quer saber o que você pensa. Essa pessoa, para ela, é importante a sua oração. Você é um irmão em Cristo valioso, então procure levar a sério quando alguém vem falar com você, quando algum irmão em Cristo vem conversar com você, seja paciente para ouvir. Ouça de verdade, não fique ali acenando com a cabeça e pensando em outras coisas. Ouça de verdade, com carinho, converse. Não faça de conta apenas. Mande uma mensagem no meio da semana, pergunte como aquela coisa ficou, como se resolveu o problema, continue orando por você, ore. Tire um tempo para orar pelos seus irmãos em Cristo durante a semana. Isso vai edificar tanto a eles quanto a você, eu garanto. Quando você é um cristão, você deve ter paciência para lidar com o pecado alheio. Não faça da crítica um hobby, não faça do julgamento um passatempo, como alguns têm feito. Parece que torcem para encontrar um pecado em algum irmão, para poder falar mal daquilo, para poder apontar o dedo, talvez se sentindo superior ao fazer isso, e na verdade mostrando que é ainda pior. Deus não colocou você na posição de juiz. Você não é juiz. Você é réu, absolvido pela misericórdia de Deus, pela misericórdia desse juiz supremo. Não porque você merecia a absolvição. Você é um criminoso que foi perdoado. Por que você aponta o dedo para o seu irmão e o julga com tanta veemência, com tanta rigidez? Vai lá, converse com ele, estenda a mão, ore com ele, abrace, mostre o caminho, seja generoso. É isso que se espera de alguém que está inserido no corpo de Cristo. É esse o comportamento que a Bíblia nos estimula a ter como cristãos. Como cristãos, deve ter paciência para lidar também com as falhas humanas. Temos tantas falhas, meus irmãos. E aqui eu não estou falando de pecado, mas estou falando de problemas de convivência comuns, mas que acabam afastando a gente muitas vezes. Eu estou falando aqui da pessoa que fica incomodada porque o irmão passou e acabou não cumprimentando. Eu estou falando aqui, meus irmãos, de alguém que em dado momento recebeu uma resposta um pouco mais ríspida porque o outro irmão estava num momento ruim, ou, como eu acabei de dizer, tem uma forma de falar que é assim, e ficou chateado por conta disso. Eu estou falando aqui que em algum momento o irmão em Cristo vai assumir um compromisso com você e vai falhar, vai te deixar na mão. Isso vai acontecer. Porque nós somos humanos, nós erramos, nós somos falhos. E aproveito a oportunidade de estar aqui agora com o microfone e já me desculpo com os irmãos também, caso em algum momento eu tenha feito isso, eu tenha falhado com vocês. Provavelmente falhei, sem perceber. Então, aceitem o meu pedido de desculpas nesse momento também. É normal, meus irmãos. Relevem, tolerem. São falhas, todos nós temos. Victor Hugo, grande escritor francês, num dos seus mais celebrados poemas, certa vez escreveu: desejo ainda que seja paciente, não com os que erram pouco, porque isso é fácil,
mas com os que erram muito e irremediavelmente. Deus é tão maravilhoso que Ele derrama da sua graça sobre a obra artística até mesmo de não cristão, né? Porque isso que Victor Hugo escreveu aqui é uma expressão do que a gente está falando agora. Paulo podia ter escrito isso. Que você seja paciente, não apenas com quem erra pouco, porque isso é muito fácil, você ser paciente com quem erra pouco, mas também com aqueles que erram muito e que erram irremediavelmente. Aqueles cujos erros causam transtornos gigantes para você. Seja paciente. E se até um não cristão falou sobre isso, como é que você se sente como cristão que não gosta de perdoar? Que não tem paciência para lidar com os outros? Paciência, meus irmãos, é bom lembrar, é um fruto do Espírito Santo, assim como a mansidão, da qual Paulo acabava de falar. E o fruto do Espírito Santo é aquilo que expressa o caráter de Deus, o caráter de um verdadeiro cristão. O camarada pode ter jeito de cristão, cara de cristão, falar como cristão, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas se ele não expressa na sua vida prática, no seu cotidiano, o fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas 5, ele não é um cristão. É tão simples quanto isso. Não há dificuldade nesse trecho da palavra. O verdadeiro cristão deve expressar o fruto do Espírito Santo. Concluindo, enfim, meus irmãos, no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. Todos nós aqui sabemos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus levantou homens como nós, em outro momento, para registrarem a sua vontade e a sua mensagem na Bíblia. Todos nós sabemos disso. O verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. E eu creio, meus irmãos, piamente, eu estou convicto de que o Espírito Santo também inspirou, nesse caso, o tradutor da Bíblia. Porque a escolha do verbo suportar aqui só pode ter sido uma coisa da providência, uma coisa divina. Notem, suportar ele é um verbo que tem uma ambiguidade perfeita para esse contexto da carta. Porque suportar pode significar dar suporte a alguém, dar auxílio a alguém, prestar ajuda a alguém, mas pode significar também aturar alguém, aguentar, tolerar alguém. Tolerar. A igreja está cheia de pessoas que são difíceis de convivência. A igreja está cheia de pessoas que são muito diferentes de você. Pessoas que têm uma história de vida diferente, que têm uma bagagem cultural diferente. Pessoas que passaram por experiências distintas das suas, que têm uma visão de mundo diferente, que defendem uma ideologia política diferente, que têm gostos diferentes dos seus. E você tem que aprender a lidar com todas elas. Você tem que respeitar todas elas e tolerar essas diferenças. Você tem que suportar viver no corpo de Cristo, mesmo em meio a toda essa diferença. E mais do que apenas aguentar essas pessoas, você deve amá-las, você deve procurar ajudá-las, você deve orar por elas, porque são seus irmãos em Cristo. Aliás, irmão em Cristo é uma boa expressão, né? A gente fala o tempo todo, mas creio que pensemos pouco sobre isso. O que significa ser irmão em Cristo? Irmão em Cristo, querido, significa que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário fez de nós uma família. A morte de Jesus na cruz, naquele momento em que ele derramou o precioso sangue na cruz do Calvário, fez de nós filhos do mesmo Pai. Isso é o que é ser irmão em Cristo. O vínculo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, do que pequenas diferenças, do que gostos divergentes. Isso tudo é muito superficial diante do que a gente está falando aqui. Estamos falando de um plano que foi elaborado pela Trindade desde antes dos fundamentos do mundo. Quem é você agora para virar as costas para o irmão em Cristo só porque você se incomodou com o candidato que ele votou? Paulo sabia, meus irmãos, quando escreveu essa carta, que a convivência em alguns momentos ia ser muito difícil. Ele sabia que em alguns momentos a convivência ia se tornar quase que insuportável. Ele está aqui escrevendo para a igreja de Éfeso, que tinha muitos problemas de relacionamento, uma igreja que tinha
questões ainda a serem resolvidas entre gentios e judeus. Né? E ele escreve não só para a igreja de Éfeso, mas escreve também para a nossa igreja, porque quis o Senhor que essa carta atravessasse os séculos e chegasse até aqui hoje, 19 de setembro de 2021, na Igreja Cristã na Vila da Tijuca, para refletirmos sobre o seu conteúdo. Então Paulo escreveu para aquela igreja de Éfeso, mas o Espírito Santo escreveu também para a gente, porque ele sabe que, tal qual aquela igreja, nós também temos problemas aqui a serem resolvidos. Nós também devemos melhorar, ajustar o nosso comportamento, sermos cristãos melhores. Então essa mensagem é também para nós, o tempo todo, para Éfeso e para nós aqui da Tijuca. A exortação de Paulo segue, meus irmãos, no versículo 3. Ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam, façam todo o esforço. Todo o esforço significa que é uma atitude deliberada. É uma atitude que você busca ter de maneira resoluta, proposital. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Conservar a unidade aqui me parece uma expressão chave para a gente entender. Quando Paulo fala para a gente fazer esforço para conservar a unidade, ele está partindo do pressuposto de que essa unidade já existe. Ele não fala para a gente fazer todo esforço para criar uma unidade, para gestar uma unidade. O que ele diz é: façam todo esforço para conservar, para preservar essa unidade que já existe, que foi criada não por nós, mas por Deus. Porque é evidente, Ele nos juntou nessa família. Essa unidade vem dele, não de nós. Essa unidade consiste na comunhão entre nós, meus irmãos. A comunhão que deve existir no corpo de Cristo. Consiste no compartilhamento de um mesmo propósito, de uma mesma esperança. Consiste na nossa união naquilo que é fundamental. Naquilo que é fundamental. Podemos divergir à vontade em coisas menores, mas devemos estar unidos nos pontos cruciais da nossa fé. E aí faz importante uma distinção aqui. Unidade é diferente de uniformidade. A uniformidade é ter todo mundo pensando exatamente igual em tudo. E não é isso que a Bíblia requer da gente. Deus, em momento algum, pediu para haver uniformidade no corpo de Cristo. A unidade é precisamente a gente divergir, a gente ter opiniões diferentes sobre muita coisa, não as essenciais, mas sobre muita coisa, e mesmo assim continuar amigo, continuar orando juntos, louvando juntos. É você poder torcer para um time e eu para o outro e a gente não brigar. É chegar no ano que vem e você votar num candidato e eu em outro, e nem por isso a gente deixar de se falar. Continuamos sendo irmãos em Cristo. Lembrem, foi o sacrifício de Cristo que nos tornou irmãos. Política é algo muito pequeno, economia é algo muito pequeno. Futebol é algo muito pequeno. E como essa unidade foi criada por Deus, meus irmãos, notem, há algo de positivo aqui. Ela não pode ser quebrada, a gente não pode romper essa unidade. Por piores que nós sejamos, e nós somos muito ruins, nós não conseguiremos jamais romper essa unidade do corpo de Cristo. Porque essa unidade foi planejada por Deus e Deus leva a cabo o seu plano. Mas nós podemos ofuscá-la, nós podemos reduzir o brilho, por assim dizer, dessa unidade. Conservar a unidade aqui, quando Paulo fala, meu irmão, ele está falando sobre o nosso dever, a nossa obrigação de expressar de maneira clara, de maneira evidente, para nós e para o mundo, essa união que deve imperar entre nós, essa harmonia, esse amor que existe entre nós, que é um amor cristão, que é um amor que imita o amor de Jesus pela sua igreja. Nós temos a obrigação de refletir esse amor no nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. E ele diz, a unidade é conservada pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Significa que a paz aqui é o vínculo, é o que une, é o elo, é o liame entre nós. A paz deve reinar dentro do corpo de Cristo.
deve reinar no corpo de Cristo, meus irmãos. E percebam, até aqui, o apóstolo falou da unidade do corpo de Cristo, da nossa missão de preservá-la, de conservá-la. E agora, a partir do verso 4, do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos ver o fundamento dessa unidade. Dito de outra forma, nós vamos ver quais são os motivos para conservarmos essa unidade. Qual é a razão para a gente conservar essa unidade no corpo de Cristo? E não por acaso, queridos, vejam que nesses versículos o apóstolo Paulo utiliza um formato trinitário. No versículo 4 ele fala sobre o Espírito Santo, no versículo 5 ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6 ele vai falar sobre o Deus Pai. Isso aqui é metalinguagem pura. O apóstolo Paulo está aqui usando justamente esse modelo trinitário, porque não há nenhum exemplo mais perfeito de unidade do que a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que existem desde sempre, que são eternos, que vivem em perfeita harmonia, que compartilham das mesmas virtudes, dos mesmos sentimentos. Não há exemplo mais perfeito de unidade do que a Trindade. Daí essa referência que Paulo faz aqui citando os três entes da Trindade. No versículo 4 ele diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Notem que Paulo aqui está desferindo duros golpes no relativismo que impera nos dias de hoje, né? Que tem dificuldade de aceitar verdades que são absolutas. Um só corpo, meus irmãos, quer dizer que existem muitas religiões. Tem o cristianismo, tem o judaísmo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem o islamismo, uma infinidade de religiões. Dentro do cristianismo, você tem uma infinidade de denominações, mas você só tem uma igreja verdadeira. Você só tem um corpo de Cristo. Aqui eu não estou falando de placa num prédio, eu não estou falando de CNPJ. O corpo de Cristo, meus irmãos, é composto por todos os salvos de todos os tempos e de todos os lugares. O corpo de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, encerra todos nós aqui presentes debaixo do mesmo grupo que Paulo, Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos aqueles que já viveram, todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, porque só há uma forma de salvação, a graça de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, só há um meio dessa graça ser exercida em termos de salvação, que é o sacrifício vicário de Cristo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. O corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja que jamais vai sucumbir, a igreja que nunca será vencida pelo inimigo. Essa igreja é a igreja que vai estar reunida com o próprio Senhor Jesus, no novo céu e nova terra, quando chegar o momento oportuno. É esse povo. E aí ele diz, um só Espírito, e aqui ele está se referindo ao Espírito Santo, aquele ente da Trindade que nos faz nascer de novo, que nos regenera, aquele que por meio da pregação do Evangelho nos chamou de maneira eficaz, irresistível, até Cristo. Aquele que transformou a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação natural para o mal, numa inclinação, numa predisposição a fazer o bem. Aquele que te selou como propriedade exclusiva de Deus no momento da sua regeneração. É desse Espírito que Paulo está falando nesse momento. Nós devemos ter unidade no corpo de Cristo, porque todos nós fomos regenerados pelo mesmo Espírito. Todos nós somos habitação desse mesmo Espírito. Há um só Espírito habitando em todos nós. Não há motivo para dissensões. Não há motivo para divisionismo. É o mesmo Espírito. O Espírito que nos convenceu. O Espírito que nos encoraja, que nos corrige. É o mesmo em você e em mim. Devemos ser unidos, meus irmãos, porque
Além de estarmos no mesmo corpo e de termos o mesmo Espírito habitando em nós, todos nós compartilhamos a mesma esperança. Ele diz, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Todos nós ansiamos pelo retorno de Cristo, pela vinda do nosso Senhor Jesus em glória, em poder e majestade, rasgando os céus para buscar o seu povo, para reunir os salvos, os santos. Todos nós aguardamos ansiosamente por esse retorno. Essa é a nossa esperança. Vivemos debaixo dessa esperança. Então, além de estarmos no mesmo corpo, além de termos o mesmo Espírito atuando em nós, nós também compartilhamos a mesma esperança. O Espírito Santo é o agente da Trindade, meus irmãos, que nos chama, que chama os eleitos de Deus, que aplica a obra redentora de Cristo, que nos insere no seio da igreja, no corpo de Cristo, por meio do batismo, e aqui eu falo do batismo do Espírito Santo, não estou nem entrando no sacramento, e que enche a todos nós com essa mesma e viva esperança do retorno de Cristo. No versículo 5, ele continua a lista daquilo que nós temos em comum e que deve promover a unidade entre nós. Ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Aqui ele está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, como falamos há pouco, esvaziou-se a si mesmo e veio à terra sofrer e morrer por nós para expiar os nossos pecados, para pagar no seu corpo os nossos pecados, para morrer a nossa morte. Aquele que, por meio do seu sacrifício, nos reconciliou com Deus Pai, nos religou a Deus. Aquele a quem devemos total gratidão, meus irmãos, porque fez o que nós jamais poderíamos fazer. Ele fez aquilo que estava completamente fora do nosso alcance. Nós já estávamos nos umbrais do inferno. E Ele nos tirou de lá, nos resgatou de lá. É desse Senhor que Ele está dizendo. Há um só Senhor no corpo de Cristo. Os verdadeiros crentes são, portanto, servos do mesmo Senhor. É mais um motivo que temos de estar unidos. Uma só família, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. Quando Paulo fala aqui uma só fé, ele está fazendo referência a um conjunto de verdades que o nosso Senhor Jesus Cristo legou para a sua igreja. Ele está fazendo referência aqui a tudo aquilo que Cristo ensinou aos cristãos e que deveria nos unir. Esse conhecimento, esse conjunto de verdades que Cristo nos deixou, ele foi sistematizado de maneira também bastante inspirada lá entre o século II e o século IV, no credo apostólico, né? O primeiro credo da igreja primitiva. O credo apostólico, ele reúne ali, em poucas declarações, os princípios fundamentais da fé cristã. E ele foi concebido justamente naquela época para conservar, vejam só, a unidade do corpo de Cristo, que estava sendo atacada naquele momento. Você tinha ali diversas heresias se levantando contra o cristianismo. Daí a necessidade de você ter ali uma confissão de fé única. Aquele é o credo apostólico. É nisso aqui que nós cristãos acreditamos. Isso aqui é a nossa identidade. Se alguém pensa diferente disso aqui, não é nosso irmão em Cristo. Não devemos ter unidade espiritual com aqueles que pensam diferente do que está aqui. Isso foi escrito no século IV e é extremamente atual hoje. O credo apostólico permanece atual. Quem não crê em alguma daquelas declarações, simplesmente não está no corpo de Cristo. Você não deve ter unidade espiritual com essa pessoa. E aqui eu creio que seja oportuno fazer uma diferenciação que às vezes passa batida pela gente, que é sobre erro e heresia. Uma coisa é um erro teológico, e uma outra coisa diferente é uma heresia. O erro consiste numa diferença, numa divergência teológica, num entendimento enviesado sobre algum aspecto não fundamental da palavra de Deus, sobre algum aspecto secundário, marginal. E uma heresia é quando há uma discordância
sobre algum aspecto crucial da palavra de Deus. Então, a título de exemplo, nós aqui na igreja administramos o batismo por imersão. Há outras igrejas cristãs que administram o batismo por aspersão. Acredito que estejamos certos. Acredito. Talvez eles estejam, nós estejamos errados, mas eu acredito que estejamos certos. Mas se trata de um erro teológico. Se eles estiverem errados ou se nós estivermos errados, tanto faz. É um erro teológico, é algo muito pequeno. Estamos falando sobre a administração do sacramento. Agora, se alguém questiona a necessidade do sacramento, a existência do sacramento, aí é uma heresia. A existência do batismo nas águas ela não pode ser questionada. Cristo deixou isso muito claro. Então, se alguém discorda das palavras de Cristo, obviamente estamos falando de alguém que está cometendo uma heresia. Se alguma instituição religiosa defende heresias, então nós não podemos sequer considerar como uma igreja. É uma seita. Essa distinção é muito importante. E eu creio que parte desse divisionismo que a gente falou mais cedo se dá por conta das pessoas não pararem para refletirem sobre essa distinção. Batismo por imersão, batismo por aspersão, isso não foi dito de maneira explícita na Bíblia. Vou além com um assunto um pouco mais denso, mais além. Ainda assim, longe de ser uma heresia, a discussão entre calvinismo e arminianismo. Você não vai deixar de ser irmão em Cristo se a soteriologia do seu irmão é diferente da sua. Se ele acredita de uma forma, se ele acha que a salvação é operada de uma forma e você de outra. Vocês concordam naquilo que é fundamental, naquilo que é crucial, isso basta. Vocês podem se manter unidos. Cessacionismo e continuismo, de novo, irmãos, são questões muito pequenas que não deveriam ser suficientes para separar o povo de Deus. Não deveriam causar tanto conflito quanto causam, infelizmente causam nesse mundo de intolerância no qual vivemos. Seguindo, ele diz, um só batismo. E aqui, creio que ele não esteja se referindo ao sacramento, mas ao batismo no Espírito Santo, que falamos há pouco. Aquele batismo que sela a entrada no corpo de Cristo, de fato. O batismo nas águas ele vem depois como uma confissão daquilo que já foi operado de maneira interna pelo Espírito Santo na sua vida. Ele é uma proclamação pública daquilo que já foi feito. Quando Paulo fala desse um só batismo, ele está se referindo a esse ato anterior, a essa intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, te convencendo do seu pecado e te compelindo até Cristo. E por fim, no verso 6, ele diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora ele fala do Deus Pai, meus irmãos. Deus Pai de todos, há uma elipse aqui. Pai de todos os crentes, Pai de todos os salvos. Pai de todos os salvos. Ele é sobre todos porque ele é soberano, por meio de todos porque ele age por meio do seu povo. Nós somos instrumento da vontade de Deus nessa terra. E ele vai falar mais detidamente sobre isso a partir do verso 7, que não é o nosso objeto de estudo hoje, quando ele aborda os dons espirituais. E Deus está em todos. Essa declaração eu acho maravilhosa. Deus está em todos. O Deus que, segundo Crônicas, os mais altos céus não comportam, mora em cada um de nós, dos seus filhos. Então, para concluir, meus irmãos, nós vimos aqui nessa noite que todos nós fazemos parte de um corpo, que esse corpo, essa igreja invisível, ela está espalhada por todo o mundo, em todos os tempos, ela não tem fronteiras temporais nem físicas. Nós vimos que foi Deus que nos colocou nesse corpo, foi uma escolha dele, ele nos amou, ele nos perdoou, ele operou o plano da salvação, ele criou unidade entre nós, e essa unidade deve ser preservada por nós. Temos a missão de conservar essa unidade que Deus criou na igreja e que nós temos muitas razões para essa unidade. Muitas razões para conservar essa unidade. Todos nós fomos alvo
da atuação do Deus triuno, todos nós servimos ao mesmo Senhor, todos nós tivemos um só batismo, todos nós temos a mesma fé. Não há motivo para estarmos separados, meus irmãos. E como é que nós preservamos essa unidade? Voltando aos primeiros versículos, sendo humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros com amor. Amém? Feche seus olhos nesse momento, meus irmãos. Depois de tudo que nós vimos, eu queria te propor uma reflexão, um autoexame nesse momento. Gostaria que você, de olhos fechados, colocasse a mão na sua consciência agora e respondesse para você mesmo aí em silêncio aos questionamentos que eu vou fazer agora. Você tem vivido de maneira digna da vocação que recebeu? Você pode sinceramente dizer que tem se esforçado para conservar a unidade do corpo de Cristo? O que Deus sente quando olha para o seu comportamento dentro da igreja? Será que ele está orgulhoso? Será que ele está feliz com o seu comportamento? Ou será que ele se entristece? Você tem sido completamente humilde na forma de lidar com as pessoas? Qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém aqui nessa igreja? Ou será que você não comete erros para pedir perdão? Você tem sido manso? Ou você se estressa com muita facilidade? Você pode dizer que é paciente com aqueles que pensam diferente de você? Ou você prefere evitar essas pessoas? Você trata com amor aqueles que caíram em pecado? Ou você prefere o julgamento à distância? Você vai, enfim, perdoar aquela pessoa que em algum momento te ofendeu, ou você vai continuar contrariando a vontade de Deus? Será que dessa vez, meu irmão, você vai deixar o orgulho de lado e finalmente procurar aquele irmão com quem você teve algum problema para se desculpar? E eu tenho certeza que a essa altura você já sabe quem é esse irmão. Eu espero, meu irmão, do fundo do coração, que essa breve mensagem, essa breve reflexão, ela não se esgote no dia de hoje. E que o Espírito Santo de Deus te conduza através dela, te mostrando onde você precisa melhorar e, sobretudo, te capacitando a isso. Vamos orar, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu fala conosco por meio da Tua palavra, Deus. Te agradecemos porque mesmo quando somos confrontados com aquilo que não gostamos de ouvir, sabemos que isso é o melhor para nós, porque a Tua vontade é santa, é boa, perfeita e agradável. Deus, te agradecemos pelo plano da redenção, meu Pai. Te agradecemos porque, ao olhar para nós e não ver valor algum em nós, ainda assim Tu nos amaste, ainda assim enviaste Teu Filho, aquilo que de mais precioso existe para nos salvar, para morrer por nossos pecados, para nos redimir, para nos reconciliar contigo, Senhor. Porque enviaste o Teu Santo Espírito, Deus, para aplicar a obra de Cristo em nosso favor, Senhor. Pai, te agradecemos porque Tu nos inseriste nesse corpo santo que é a igreja, Pai. Te agradecemos porque Tu nos deste o privilégio de sermos chamados de filhos. E de poder termos irmãos em Cristo, Pai, em quem podemos confiar, com quem podemos ter comunhão, a quem devemos amar, Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, por favor, ajude-nos, ó Deus, a conservar essa unidade dentro do corpo de Cristo, Pai. Ensina-nos, meu Pai, a sermos melhores com os nossos irmãos, que possamos tratá-los com paciência, com respeito, que nós possamos ajudar uns aos outros, Pai. Que não tenhamos olhos de julgamento, mas de piedade, como Tu fez conosco, meu Pai amado. Que possamos olhar para os nossos irmãos em Cristo com misericórdia, com amor, que oremos juntos e que cresçamos juntos na fé e no conhecimento de Ti, Pai. Edifica a Tua igreja nesse mundo, Pai. Que possamos dar testemunho da Tua glória por meio dessa igreja, Senhor. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.